pessoal, aqui quem fala é Tainara Falcão e hoje vamos dar início ao primeiro vídeo aqui do canal, certo? Ao qual nós vamos falar sobre a Revolução Francesa. A gente vai falar de uma forma bem resumida, porque a Revolução Francesa é um evento que aconteceram muitas coisas, não é mesmo? Foram somente 10 anos de revolução, mas dentro desses 10 anos aconteceram muitas coisas que não seria possível trazer em apenas um vídeo. Ficaria um vídeo muito extenso, então a gente vai falar de uma forma mais resumida, tá certo? Muito bem, a gente vai começar aqui com o contexto do que estava acontecendo naquela época, que fez com que os franceses tiveram essa revolta, que causou toda essa revolução, né? Todo esse alvoroço, esse tumulto na época. Primeiro foi devido à desigualdade, porque na época a França era constituída por estados, existiam 3 estados, certo? Que era o clero, a nobreza e os burgueses, os camponeses, aquelas outras pessoas, né? Ao qual o clero era formado pela Igreja Católica, na época os franceses eram católicos. A nobreza era formada pelo rei e pela sua corte, que eram os funcionários que faziam parte da corte lá do rei, né? Os funcionários que o rei os proclamava como os funcionários dele. E a terceira, que era grande parte da população, era 97% da população que fazia parte da burguesia, que eram aqueles pequenos empreendedores, né, da época, e os seus funcionários também, né, que eram os camponeses, né, e todas aquelas pessoas que trabalhavam mesmo no campo, né, com a plantação e outras coisas, né. Antigamente também, nessa época na França, o regime lá era um regime antigo, né, chamado Antigo Regime, que era um regime absoluto, né, era o absolutismo. No governo absolutista, só quem tinha o poder maior era o rei. Ele que decidia se ia querer fazer aquilo que as pessoas estavam querendo ou não, né? E a gente sabe que o rei só faz o que ele quer, não estava nem aí para ninguém, né, na época. E por conta dessa desigualdade tão grande que existia na França, né, foi o que levou os franceses a começarem a ter essa revolta com o governo da França, né, o governo francês. Porque enquanto a Igreja Católica, né, o clero, eles viviam dos dízimos dos fiéis e dos impostos, eles pagavam pequena parte de imposto para o governo na época. E a nobreza não pagava nada de imposto, né? Enquanto o restante da população, que era 97% da população, eles pagavam muitos e muitos impostos. E a França se envolveu em guerras, acabou perdendo essas guerras, e devido a essa perda que eles tiveram na guerra, né, ficaram com muitas dívidas, e ao invés de ter procurado uma solução melhor, o que eles preferiram foi aumentar os impostos, né, porque eles gostavam de estar luxando, né? A nobreza e o clero, eles queriam estar luxando e eles não queriam pagar impostos. Então, quem acabava pagando todo aquele luxo que tinha do rei e da igreja eram as pessoas de baixa renda, digamos assim, né? Aquelas pessoas mais pobres, que elas pagavam muito imposto e por conta disso gerou o aumento da pobreza. Então, o rei ele tentou resolver esse porque o pessoal do terceiro estado, eles queriam que cada pessoa tivesse o direito de votar, porém, o clero e a nobreza não queriam isso, porque se isso acontecesse, eles iam acabar perdendo toda aquela autonomia, aquela autoridade que eles tinham sobre as pessoas na época, né? E em 1789, teve a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ao que o pessoal do qual, né, traziam vários ideais iluministas e liberais para aquela época, que foi uma coisa muito importante, né? Foi muito importante para a época. E também teve a Constituição Civil do Clero, que foi a separação do Estado e da Igreja, e que eles já não tinham mais tanto poder sobre toda a população. E aí, em 1791, teve a primeira Constituição na França, que foi criada a monarquia constitucional. E foi quando, e nesse período, o rei Luís XVI, ele continuou governando a França, mas ele tinha que obedecer à Constituição, né? Ele tinha que obedecer aquelas leis que foram criadas naquela época, né?
E ele não queria fazer isso, então ele tentou fugir, né, logo após, em 1792, que foi quando teve a proclamação da República. Ele tentou fugir da França e se aliar a outros países para tentar tomar de volta o poder que ele tinha na França. E por conta disso, ele foi julgado, né, pelo povo como um traidor da nação dele, né? Os franceses julgaram ele como um traidor. E aí foi quando ele foi morto, e foi em 1793 que levaram ele para E em 1793 levaram ele para a guilhotina, né? Decapitaram o rei. E em 1793, após a morte do rei, né, iniciou o período da Convenção, que primeiramente ela foi governada pelos girondinos e logo após foram os jacobinos. Sendo os girondinos representavam aquele pessoal da direita, que eram pessoas mais conservadoras, e os jacobinos representavam o pessoal da esquerda, que eram aquelas pessoas que elas queriam tocar fogo em tudo mesmo, sabe? E acabou tendo uma luta pelo poder, né, naquela época, entre os girondinos e os jacobinos. E os girondinos eram formados por aqueles burgueses, né, aquelas pessoas, aqueles empreendedores que tinham um pouco mais de dinheiro, e os jacobinos sendo formados pela população mais carente, certo? E em 1793 iniciou a República Jacobina, né, que era a República da Esquerda, ao qual trouxeram o voto universal, que era que todas as pessoas podiam votar, independente da renda delas. E aí vai dar o início do período do terror, né? Ficou conhecido como o período do terror justamente porque houveram muitas mortes, né? Eles estavam tentando lutar pelo poder, então acabou tendo muitas mortes. E o líder desse movimento, né, o terror, era o Robespierre. Foi aí onde surgiu, o Robespierre, ficou tão famoso. E aí teve o Robespierre, ele perseguia a todos que eram contra a Revolução Francesa. Todos aqueles que eram contra os ideais da Revolução Francesa eram perseguidos e mortos. E em 1794, os jacobinos perderam o apoio, não é, da população, o apoio que eles tinham da população. E o líder deles, que era o Robespierre, ele acabou sendo também levado para a guilhotina, né? Também foi decapitado pelos próprios colegas dele, né? Pelos próprios que estavam ali com ele. E em 1795 teve o início do período do Diretório, que foi a última fase da Revolução Francesa, que foi quando os girondinos, que era a direita, tomou o poder para eles, né? E eles retomaram com o voto censitário. O voto censitário é aquele voto que depende da renda da pessoa. Ou seja, aquelas pessoas que eram mais pobres, mais carentes, elas não tinham direito do voto. Não era mais por cabeça, né? Não era um voto mais universal, mas era um voto censitário. E em 1799, que foi o final da Revolução Francesa, que foi quando Napoleão Bonaparte, que era um militar francês, ele aplicou um golpe, certo? Ele aplicou um golpe e tomou o poder para ele, e ele voltou atrás com muitas coisas que a Revolução Francesa havia acabado, né? Mas ainda assim continuava melhor do que antes, né? E esse é o resumo que eu tinha para passar aqui para vocês. Talvez não esteja tão bom porque é o primeiro vídeo do canal, mas eu prometo vai melhorar ao decorrer do tempo, né? A gente vai estar aqui postando vídeo uma vez por semana sobre diversos assuntos relacionados à história e também ao cristianismo. A gente também vai ter alguns vídeos falando um pouco sobre como um cristão observa isso ou aquilo, né? Nós como cristãos. Mas isso não é apenas para pessoas cristãs ou pessoas conservadoras, né? É um canal para todos, para todas as pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui eu tava com o meu resumo para poder falar para vocês, né? Porque realmente a Revolução Francesa aconteceram muitas coisas. E eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.